Veja só, Leandro. Nós podemos admitir que as nossas representações, se é uma representação, quer dizer, se é um mecanismo de tornar presente algo, é porque esse algo já esteve presente efetivamente, né? Ora, se esteve presente onde? Nós admitimos, genericamente, que esteve presente aos nossos sentidos, né? Ao menos em princípio. Que se as nossas representações começaram em algum momento, elas começaram, de fato, a partir dos nossos sentidos, né? Só que esse início da representação é um início totalmente provisório, né? Porque podemos admitir que na nossa infância, na nossa condição de preparativos para a sofisticação da representação, ela era totalmente confusa, né? Bom, podemos admitir isso. Mas, se ela era confusa, né, é preciso que nós também admitamos que haja algo que estava tentando ser apreendido como representação, como um elemento de representação, né? Então, podemos admitir, ou para efeito de exercer o nosso pensamento, a nossa reflexão, admitir que qualquer que seja a representação, ela é formada de alguma coisa. Ela é constituída de alguma coisa. E que essa alguma coisa admitida era muito simples no seu início, mas já era alguma coisa, né? Eu vou chamar isso, provisoriamente, de elemento, né? Ou seja, uma parte mínima, né? Vou admitir que numa representação existe uma parte pequena, uma parte mínima de composição, um elemento de composição, né? Então, que de certa maneira, no nosso processo de sofisticação da representação, nós vamos tentando atingir determinados elementos, né? Ou reunir determinados elementos que possam compor efetivamente uma representação mais adequada, né? Admitida, naturalmente, essa confusão preliminar do processo representativo, né? Ora, se existem elementos a serem atingidos, né, ou a serem reunidos, ou a serem apreendidos, a serem armazenados, esses elementos são absolutamente fundamentais, né, para a representação. Mas esses elementos, né, podemos nos perguntar, eles são elementos da realidade ou são apenas estruturas necessárias do nosso próprio pensamento no enquadramento da realidade? Ou seja, são elementos oriundos da realidade ou são elementos oriundos da nossa necessidade interna de modular, de construir representações? Veja, se a representação é algo necessário como condicionante para o exercício do pensamento, é possível admitir que os elementos são moldados, ou são dados, ou são propostos pelo próprio pensamento, ou pelas estruturas da representação. Então, veja, os elementos da realidade e os elementos da representação, em tese, devem coincidir, né? Se há uma parte mínima, né, que deve ser apreendida, é porque essa parte mínima é uma necessidade não da realidade representada, mas do próprio pensamento. Ou seja, quem estabelece qual é o conteúdo do elemento é o próprio pensamento, ou quem determina qual deve ser o conteúdo do elemento é o próprio pensamento, né? E é isso que ele busca na realidade, ou seja, o nosso pensamento vai buscar como elemento da realidade
aqueles elementos que permitam a representação da realidade ou a configuração da realidade ou a transformação da realidade em algo que é próprio do pensamento, né? Ou seja, existe, então, um elemento tradutor de realidade, uma parte mínima que deve, de alguma forma, servir de parâmetro, né, para a construção da representação, e essa parte mínima é dada como exigência pela própria representação. Ou seja, por que nós vamos procurar algo na realidade que não seja adequado a ser representado? Então, que elementos são esses? Essa é a pergunta, que faz com que nós procuremos, na realidade, separá-los, distingui-los, isolá-los para que eles possam ser remetidos para o interior do pensamento, né, como uma matéria, um material de reflexão, um material de consideração da realidade. Veja só, né, nós estamos aí num ponto limite bastante indeterminado, né, porque nós, pensando que o processo de pensamento começa com a representação tem um ponto de contato necessário com a realidade, ou deve ter esse ponto de contato, a partir de um elemento, suposto elemento mínimo, né? E esses elementos, esse elemento mínimo, ou esses elementos mínimos, que é também admissível que sejam de diversas naturezas, de diversas estruturas ou de diversas formas, são dados como pré-requisitos pelo próprio pensamento, pela estrutura de representação que nós temos em nós, né? Portanto, os elementos não são elementos efetivamente da realidade, embora possam ser buscados e devam ser buscados na realidade, mas são estruturas dadas e que precisam ser preenchidas, formas dadas que precisam ser preenchidas, que são dadas pelo próprio pensamento. Diga. Para dar um exemplo ou dois, a gente sabe que o som, existem várias frequências, a gente só consegue perceber uma parte dela. Sim. A luz também, o olfato também, a gente vê isso com os cães. Então, quando você fala que tem os sentidos, de certa forma, limitam aquilo que a gente pode captar. E mesmo o pensamento também parece que tem um limite, mas é distinto. Porque como é que a gente consegue entender que existem sons que a gente não percebe? A gente criou um aparelho que capta, mas olha só, eu consigo perceber que aquilo que está sendo acusado pelo aparelho é som também. Sim. Então parece que o pensamento parece que vai além do sentido, de certa forma. Ele extrapola, né? Isso, ele extrapola, né? Veja só, né? É claro que num primeiro momento, se nós pegarmos os elementos empíricos da realidade, nós podemos, e é o que nós fazemos efetivamente, nós reduzimos os elementos, a realidade a elementos, né? Então, por exemplo, há elementos sonoros, de acordo naturalmente com os nossos ouvidos, né? Há elementos visuais, há elementos táteis, né? Há elementos olfativos, há elementos do paladar, quer dizer, teoricamente, os nossos 5 sentidos apreendem determinados elementos sensíveis adequados à sua constituição, né? E a questão é essa, porque é adequado à sua constituição, porque você não vai poder cheirar um som, né, nem tocar aquilo que é algo visual, a luz, né? Você tem ali parâmetros de isolamento de elementos perceptíveis, né, daquilo que pode ser conduzido e trabalhado pelos nossos sentidos, né? Mas a questão toda, depois, né, a gente vai abordar isso, é como que isso se reúne dentro de nós. Como que dados ou elementos provenientes do nosso aparelho visual, do nosso sistema de visão, do nosso sistema auditivo, do nosso sistema olfativo e tátil, do nosso paladar, se reúnem. Se eles se reúnem, é porque eles têm alguma afinidade, em tese,
né? Quer dizer, tenha algo que permita a sua conjuminação, a sua fusão, né? Só que essa fusão, ela se dá num nível tal, ou numa dimensão tal, que nós não sabemos como é, ou em princípio, né, nós ainda não detectamos como seja isso. Podemos, como estamos fazendo agora, teorizar sobre esse processo, né? Mas é um fato admitir que, em princípio, haja necessariamente elementos distintos, né, que são agregados em alguma circunstância no nosso pensamento para que nós possamos pensar as coisas, né, para que nós possamos pensar a realidade, né? E essa reflexão, né, que eu estou propondo, essa investigação, tem que voltar, ou se voltar para a tentativa de detectar quais são esses elementos e como eles se moldam, eles se constituem. Veja só, embora sensíveis, né, admitindo isso, eles se intelectualizam. Ou seja, eles se semantificam, eles se tornam sentidos, eles se tornam significados, né? Ora, como que se dá essa passagem? Veja, nós não temos ferramentas nem instrumentos para fazer essa verificação, né? Porque isso deve acontecer em alguma dimensão da nossa mente, da nossa alma, do nosso cérebro, né, que não é passível em princípio, de detecção empírica, né? É claro que primeiro temos que teorizar quais são esses elementos, né? Mas fica obscuro, e totalmente obscuro, a passagem, né, de como eles se transformam em elemento intelectual passível de ser utilizado pelo nosso pensamento, né? E a única forma de nós tentarmos explicar esse processo é através de uma investigação em que nós vamos propondo soluções possíveis para essa elaboração. Como que provavelmente se dá, né? E esse é um trabalho filosófico, esse é um trabalho de investigação, onde você coloca à baila, né, vários conceitos, várias ideias, na tentativa de poder elucidar esse processo. Que esse processo ocorra, não há dúvida. Que isso acontece é um fato, né? É algo plenamente admissível, né? Muito pouco contestável. Então, é isso que, de certa maneira, eu estou me propondo a investigar, né? Ou seja, usar os recursos intelectuais para poder tentar pensar esse processo, né? Então, voltemos lá. É admissível a existência de determinados elementos que transitam entre a empiricidade do mundo e a intelectualidade do pensamento, né? E eles devem adquirir uma configuração tal para que possam ser usados e apropriados exclusivamente para o pensamento, porque fundamentalmente é isso que interessa, né? Veja, podemos admitir que talvez essas retificações que nós façamos no nosso universo intelectual a respeito do conteúdo da realidade seja uma retificação dos elementos, né? Quer dizer, uma reelaboração dos elementos ou uma recolocação, um rearranjo, né, que fazemos de determinados elementos na tentativa de configurar de maneira mais precisa e mais clara a própria realidade, né? A questão agora é identificar ou produzir uma resposta, uma teorização que responda a que elementos são esses. É claro, inevitavelmente vamos ter que fazer provisoriamente algumas simplificações, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar, né, a título de linguagem, né, de palavras para pensar isso, a seguinte ideia, que é uma ideia clássica dentro da filosofia, mas só me interessa a ideia em si, não me interessa saber a origem dela, etc. Eu só vou usar uma palavra
que possa me auxiliar a pensar sobre isso, que eu acho que é uma palavra bastante rica de significado para isso. Eu vou adotar o seguinte, eu vou chamar provisoriamente este elemento de serência. Serência. Serência é uma palavra que não existe na língua portuguesa, né? Até para não confundir com a sua origem etimológica, né? Então, eu acho, né, ou eu vou usar essa palavra para identificar o elemento mínimo de observação dado por uma necessidade do próprio pensamento em reduzir a realidade a partes mínimas. Eu vou chamar essa parte mínima, esse elemento, de serência, para distinguir da palavra que geralmente é utilizada classicamente, que é a essência. Tá? Não vou usar a palavra essência, que é uma palavra que tem sentido latino. Eu vou usar uma palavra portuguesa, aportuguesada da palavra essência, que seria a serência. Só para esclarecer, né? A palavra S em latim, E-S-S-E, S, significa ser. É o infinitivo do verbo ser em latim, né? E a desinência, ência, né? Essa ência, essência, significa a permanência do ser. Ou, né, traduzindo para o português, de maneira mais precisa. Por isso eu vou usar a palavra serência, que seria a permanência do ser. A permanência de ser. Né? Ou seja, existem elementos de natureza semântica, que agora eu passaria a chamar de serências, né? Serência, que compõem o conjunto dos nossos significados, ou dos nossos elementos semânticos, da nossa semântica. Diga, Leandro, se quer. E a diferença entre um e outro? Veja, veja, agora não tem nenhuma diferença, porque eu estou te apresentando pela primeira vez. Vai adquirir diferenças ao longo do processo de aperfeiçoamento. Porque eu também vou usar como um elemento de equivalência, eu mudar a palavra, né, ou escolher uma outra palavra para tornar mais adequado do que semântica. Embora a semântica seja muito, muito claro o que seja, né? Mas talvez se faça necessário uma outra palavra, né, que se adeque melhor a esse elemento essencial, né, ou serencial, né, como equivalente. Ou seja, todos os elementos essenciais, né, os elementos essenciais são elementos serenciais, né? É uma palavra estranha, né, mas acho que aos poucos, depois de você ouvi-la algumas vezes, né, ela vai se adaptar aos nossos ouvidos. Que tem tudo isso, né? Quando nós começamos a usar determinadas palavras que são neologismos, né, que é uma invenção circunstancial, né, custa a que ela se adeque aos nossos ouvidos, né, porque seria uma palavra técnica, para não confundir, né, com uma palavra clássica, né, que já está carregada de significado, que é a palavra essência, mas pode ser facilmente substituível nesse momento. Então, essência e serência, em princípio, agora, ao menos nesse momento, querem dizer a mesma coisa. Então, veja só. Existem elementos que são moldados ou são formados, né, pelo nosso pensamento a partir de elementos empíricos da realidade e que, ao se tornarem intelectuais, receberão agora a designação de essências ou serências, né? Ou seja, é uma condição mínima de ser dos elementos da realidade. E esse ser aí é no sentido de algo que está, ou que, em tese, está continuamente presente, que está continuamente manifesto, que está continuamente aparecendo
como algo fixo ou permanente na realidade, né? Ou seja, essa ência da desinência significa isso, a permanência, né, ou a continuidade da capacidade de percepção daquilo que permanece, né, de uma determinada essência, né, a permanência, né? Veja, em tese, né, uma ideia é montada, criada, né, através desses elementos, né? Veja, a ideia, que seria um conjunto de essências, portanto, um conjunto de serências, né, é uma elaboração aglutinadora de elementos semânticos, de elementos essenciais, né? Veja só, quando nós... bom, teve uma circunstância, né, onde eu falei para você o seguinte, que existem, basicamente, 3 níveis ou 3 graus de representação. A imagem, a ideia e o conceito. Isso nos permitiria a imaginação, a ideação e a conceituação, né? Como graus e níveis de intervenção do pensamento ao trabalhar as representações da realidade, né? Então, você tem imagens. Veja, então você tem essências imaginativas, ou seres imaginários, serências imaginárias. Você tem seres ideativos, ou essências ideativas e serências ideativas. E você tem, num terceiro nível, seres conceituativos ou conceituais, né, e elementos, né, portanto, serências conceituais, né, que são graus e níveis de agregação e de sofisticação desse elemento mínimo, dessas essências mínimas, né? Veja, eu vou usar esse modelo, né, para que nós possamos pensar, né, esses tipos diferentes de representação, né? Diga lá, Leandro. Precisar esclarecer e dar exemplo dos 3. Tá, bom, a ideia é trabalhar os 3, né? Veja só, quando você imagina algo, né, a ideia de imaginar, né, está profundamente ligada à ideia de imagem, né? O que é uma imagem, né? Uma imagem é uma espécie também, eu vou usar aqui o termo, né, uma espécie de fotografia da realidade. Mas é uma fotografia em cores, onde você pode ver nitidamente traços sendo distinguidos, separados, né? Quer dizer, você tem todas as silhuetas, todas as formas da realidade numa representação. Por exemplo, né, pegar como exemplo a imagem que você está vendo aí na sua tela, né? Quando você visualiza, né, essa imagem, ela tem uma certa composição, né? Diga. E ela, posso dizer que ela tem 2 tipos, ao vivo e de memória. Você pode dizer isso, né? Que você pode depois transferir, mas aí é uma representação imaginária. Porque você pode, de fato, estar representando fisicamente, né, empiricamente a imagem. Nesse momento você está vendo a imagem, né? Mas se você fechar os seus olhos, quando ela se apaga, né, você pode continuar com ela ainda em você, né? Veja, nós também precisamos fazer uma distinção entre esse ao vivo e essa representação. Porque o que nós chamamos de imaginação é a representação, não é a percepção imediata do objeto, né? É quando o objeto se ausenta
e aí você recorre a determinados elementos que deem a ele uma configuração similar ou aproximada da configuração física. Então, por exemplo, né, pegue qualquer pessoa que está ausente agora e pense sobre ela. Né? Diga. Aí a diferença é a fonte, então. Quando está direto dos sentidos, é uma imaginação direta. E quando vem da memória, é indireta, porque passou pelos sentidos, gravou na memória e agora estou recorrendo a ela. Isso, é. Só que, veja, não se trata de uma imaginação direta, né? Porque, na verdade, você tem a imagem diante de você, e isso a gente chama só de percepção. Né? É a percepção da imagem, a percepção visual. Né? É o fenômeno visual acontecendo. Né? Agora, a imaginação é quando você substitui isso, quando você torna isso ausente e passa a pensar sobre isso. Né? Então, você pode pensar sobre uma pessoa agora que não está diante de você. Né? Ou quando, em algumas ocasiões, você se lembra de alguém. Né? O que é que vem na sua memória? Né? O que é que vem no seu pensamento quando você se recorda de alguém que está ausente? Veja, não vem uma imagem precisa, clara, com coloração, etc. Vem alguma coisa, né, bastante tênue. Né? E se você fecha os olhos, você se concentra nisso que aparece, que surge, que você traz à tona, você começa a perceber traços ou estabelecer traços de imagem. Você pode reconstituir. É aquela brincadeira que nós fizemos com o elefante. Embora não esteja um elefante aqui diante de nós, mas nós podemos imaginar um elefante. Inclusive, incrementar a imagem, né? Colori-la, fazer uma série de coisas. Mas o que é que está acontecendo? Isso que está acontecendo é que nós chamamos de imaginação. Uma questão terminológica. Não sei, talvez não seja adequada a palavra imaginação ou imagem, porque imagem está muito ligado à visão, ao sentido, né, da visão. E não sei se o objetivo for ser algo mais amplo, de abranger todos os sentidos, e não só o sentido, né? Até o sentido que a gente não tem, algo que... Eu não sei se a palavra imaginação ela teria essa abrangência. Sim, em princípio sim, veja. Porque é um tipo de representação. Veja só, quando nós pensamos sobre determinadas coisas, né, a maioria das pessoas, veja, uma pessoa normal, comum, né? Na maioria das vezes, ela está imaginando, ela não está pensando. Quer dizer, ela está pensando com imagens, né? Então, ela está se lembrando, ela vai tomar uma decisão e ela imagina uma série de coisas para ela tomar a sua decisão, né? As circunstâncias e tal. Tudo isso é imaginação. Mas ela pode pensar essas mesmas coisas com ideias. Ou seja, dar uma dimensão de abstração maior para essa realidade que ela quer pensar, e aí ela não precisar mais da imagem, ou usar a imagem apenas de maneira secundária. Né? Aí você não estará mais imaginando, mas ideando. Né? Ideando a realidade. Fazendo uma analogia, parece a passagem da criança que está vendo o livro com figura para o livro com texto escrito. E isso, seria mais ou menos isso. Né? Entre você ver uma imagem, uma narrativa cheia de figuras, e você ver a mesma narrativa reconstruída, reconstituída apenas com palavras, né? Que daí exigem o exercício da sua imaginação, né? Porque quando você vê a imagem, é muito mais fácil de você pensar. Por isso que a maioria das pessoas, na verdade, confundem, né, o pensamento com a imaginação, ou chamam de pensamento o que estão imaginando, embora seja um grau de pensamento, né? Parece que a imagem é a matéria no estado bruto. Isso. E já a ideia você extrai dela o... Isso. É exatamente isso. Né? É que você daí isola determinados elementos da imagem e intelectualiza. Né? E veja, a mesma coisa acontece quando você conceitualiza. Porque daí você sofistica ainda mais a ideia. Né? Então, veja, nós temos imaginação, ideação e conceituação. E todos são elementos representativos, são dimensões da representação. Né? Então, por exemplo, quando nós vamos estudar uma ciência, qualquer que seja ela,
nós a estudamos do ponto de vista do conceito, da conceituação. Embora haja no conceito muitas ideias. Poderia dizer o seguinte, só antes que você interfira, que os conceitos são feitos de ideias e as ideias são feitas, com determinadas imagens. E há um processo de transição, de gradação, na sofisticação do conceito, na passagem da imagem para a ideia e da ideia para o conceito. É claro, isso é uma tentativa de simplificar, para que a gente possa pensar. Diga. E na relação entre conceitos? Tá. A relação é feita também por um conceito? Então, aí quer dizer, o conceito já seria suficiente para tratar tudo? Ou, por exemplo, entre dois conceitos, que você falou que o terceiro nível são os conceitos. Isso. Aí, se eu for relacionar ou trabalhar com esses conceitos, existe algum elemento que faça esse relacionamento entre os conceitos? Ou aí já é também conceitual esse elemento, então não é necessário um quarto elemento para fazer isso? Não, veja só, existe, e aí é uma coisa interessante isso, Existe uma estrutura que permite a reunião. Você não reúne aleatoriamente aquilo que você imagina, nem aquilo que você idealiza, nem aquilo que você conceitua. Existem padrões, regras de associação, de aproximação, de separação. Existe uma estrutura comandando o processo de imaginação. Porque você pode, quando nós imaginamos alguma coisa, nós vamos encadeando as imagens. É claro que você pode fazer isso de maneira aleatória, pensar várias coisas, fazer uma espécie de montagem imaginativa. Mas, em princípio, mesmo essa montagem imaginativa tem que seguir um determinado enredo. Tem que ter alguma coisa que encadeie uma representação na outra, que as estruture como representação de imagem. Por isso que a gente fala imaginação, quer dizer, é uma ação de imaginar. É um processo de imaginar, de você reunir imagens sucessivamente, para configurar a própria realidade. É claro, esse é um nível básico de uso do pensamento, o uso da imagem. O que interessa, e talvez a gente venha a fazer isso posteriormente, é analisar quais seriam os elementos mínimos da imagem, quais seriam os elementos mínimos das ideias e quais seriam os elementos mínimos dos conceitos. E como que eles se intercomunicam, eles se interagem entre si. Como que eles se ligam, a ponto de haver uma sofisticação tão grande como é a do conceito, em que nós podemos visualizar a realidade previamente à própria realidade. Ou é como se estruturássemos uma espécie de lupa ou de telescópio potente para ver aquilo que o nosso pensamento nu e despido não consegue ver. Quer dizer, é um óculos especial, que nós colocamos no nosso pensamento para conseguir visualizar determinadas coisas da realidade. Bom, então o encaminhamento, se eu não acabar esquecendo, vai ser esse, de abordar quais seriam os elementos mínimos da representação e como que eles se estruturam e como que eles se reúnem, no nosso pensamento para que sirvam de instrumentos e ferramentas de consideração, de abordagem da realidade.